realize o seu intento nesta noite e Amém. realize o motivo do seu envio. Amém? Amém. Então vamos para Números, capítulo 20. Abra aí sua Bíblia, Números, capítulo 20. Eu vou fazer a leitura do nosso texto de hoje, que vai do versículo 14 até o 21. Eu vou fazer a leitura aqui, até para ficar fácil para aqueles que forem nos ouvir depois pela internet, não é? Pelo YouTube, e aí fica fácil eles se situarem no texto, entenderem o que o texto está falando. Então, Números capítulo 20, versículo 14 ao 21, diz assim: Moisés enviou mensageiros de Cádiz ao rei de Edom, isto é, o que o seu irmão Israel diz. Você sabe todas as dificuldades pelas quais passamos. Nossos ancestrais desceram ao Egito. Nós vivemos no Egito por um longo tempo. E os egípcios nos trataram muito mal e a nossos ancestrais. No entanto, quando clamamos a Adonai, ele nos ouviu, desculpa, ele nos ouviu, e enviou um anjo e nos tirou do Egito. Agora estamos em Cádiz, a cidade à entrada do seu território. Por favor, permita-nos passar por sua terra. Nós não atravessaremos campos ou vinhas, nem beberemos a água dos poços. Seguiremos pela estrada do rei ou pelo caminho do rei. A minha tradução diz pelo caminho real, estrada real, a principal. E não nos desviaremos nem para a direita nem para a esquerda até deixarmos seu território. Todavia, Edom respondeu: Vocês não devem atravessar minha terra. Se o fizerem, sairei contra vocês com a espada. O povo de Israel respondeu: Nós nos manteremos na estrada principal. Se bebermos a água, nós ou nosso gado, pagaremos por ela. Apenas nos permita passar por ela a pé. Isso não é nada. Ele, porém, disse: Vocês não devem atravessá-la. E Edom saiu contra eles com muitas pessoas e muita força. Assim, Edom recusou-se a permitir a passagem de Israel por seu território, portanto, Israel foi embora. Esse é o nosso texto, ok? Esse é o texto da quarta liá, da porção Hukat, que é a porção que começa no capítulo 19 e vai até o capítulo 22, versículo 1, tá bom? Vamos lá, vamos começar pelo mais simples. O que que nós entendemos deste texto? O que que esse texto está comunicando para nós? Quais são as ideias que nós podemos aprender aqui deste texto, tá? Então, vamos começar. Quem começa aí falando sobre o conteúdo, né, que nós acabamos de ler aqui, aquilo que te chamou a atenção, aquilo que você achou importante. Pode começar, por favor. E aí nós vamos construindo a nossa ideia. Quem inicia? Alguém gostaria de iniciar? Comentando aquilo que chamou a atenção nesse texto aqui que nós acabamos de ler? Pode falar, pastor Joel, por favor, abra seu áudio e diga aí. Vamos lá. Ele é um texto muito importante para nós, né? Moisés está falando com Edom, com o rei de Edom, né? Edom da linhagem de Esaú, como nós aprendemos mais atrás. Então, não é simplesmente uma questão de passar pelo território, não é simplesmente uma questão de atravessar essa região, mas há algo muito além disso, né? Moisés, ele reconta a história sobre tudo aquilo que passaram, né? Trazendo desde a sua trajetória do Egito. Olha, nós fomos afligidos no Egito, nós clamamos ao Senhor e o Senhor nos ouviu. O Senhor enviou um anjo e nos tirou da terra do Egito. Então, por favor, agora deixe que nós possamos passar por a sua terra. Nós não tomaremos nada, né? Não pegaremos nada da terra, mas nós lembramos da passagem de Esaú e Jacó, onde tem a questão da troca da primogenitura, quando
Esaú vende a sua primogenitura ali para Jacó através de um prato de lentilha. Então, remete um pouco a essa situação também que está acontecendo ali. Ok, muito bom. Pode falar, Alessandro. Pastor, o que eu achei interessante ali, que ele vem e fala assim, chama Edom de irmão, né? Isso levanta assim, a questão família, né? Que eu achei interessante, porque aí ele começa a lembrar de tudo que eles passaram, né? Esaú e Jacó. E outra coisa que eu também achei interessante é Israel, por ver que não poderia passar, ele 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 tem uma postura de mansidão. Ele não avança. Ele ele vamos dizer, ele volta para trás, né? Foi essas duas coisas que eu achei interessante, a postura de Israel e por chamar Edom de irmão. Ok, muito bom, Alessandro. Mais alguém quer comentar algo? Aquilo que chamou a atenção desse texto que nós acabamos de ler, o que que chama a sua atenção, assim, quando você, né, ouviu agora, né, quando você ouviu quando eu fiz a leitura e antes também durante o dia, o que que chama a sua atenção nesse texto? Pode comentar. Quem vai falar algo agora? Alguém gostaria de falar? Alguém? Malva, Graciela, Maria, Elisângela, Alceu, podem levantar a mão e podem compartilhar, gente. Aquilo que te chamou a atenção nesse texto. É importante a gente ir falando. Pode falar, Malva. Sí, lo que pasa es que el Edom hasta el día de hoy tiene enemistad contra Israel, nunca cesó eso. En, y lo que sembró Esaú con Jacob y de su descendiente, dice que permanece hasta el día de hoy, ¿no? Y eso yo creo que no dejaba pasar por la enemistad que tenía con Israel, es lo que yo entiendo. Ok, obrigado, Malva. Mais alguém gostaria de falar algo? Pastora Ellen, pode falar. Esse texto é muito interessante, porque a gente vê Moisés sendo muito cuidadoso com a situação, né? Por mais que parecia que estava tudo bem, mas Moisés demonstra aqui um respeito e um cuidado com relação à parentela dele, né? Porque são os parentes, né? Como o Alessandro comentou, né? Chamou de irmão, porque ele tinha esse respeito, mas também a gente percebe um certo cuidado, porque ele está ali na cidade de Cádiz e vendo essa possibilidade. Mas creio eu que Moisés imaginava isso, né? Eu creio que o coração dele já estava meio preparado para essa recusa e mais uma vez a gente vê a postura humilde de Moisés diante da situação, porque é uma situação tensa, né? Então é muito, muito, muito claro como que Moisés foi cuidadoso, de certa forma estrategista, né? Porque até ele diz: você sabe que nós temos passado dificuldades, né? E Edom aproveita a oportunidade para não ajudar. Então, a gente, muito, muito, muito legal a postura de Moisés aqui.
Alessandro, pode comentar. Lembrando, Jacó teve essa mesma postura, né, pastor, lá atrás, quando ele precisou passar pelo seu irmão Esaú, né, e ele foi, vamos usar assim a palavra, foi cabreiro, né, foi cabreiro com o irmão dele. Então ele usou a desculpa, até porque tinha, né, ele não mentiu, de certa forma ele não mentiu. Ele usou a desculpa das crianças, os mais velhos, né? Então ele falou assim: vai à frente que eu encontrarei você. E ali Moisés também ele tinha os motivos deles para ficar meio, vamos dizer, esperto assim com o povo, né? Ok. Vamos só tentar entender esse texto aqui dentro do contexto dele. O que que tinha acabado de acontecer? Se a gente for lá para o início do capítulo 20, o que que tinha acontecido? Vamos relembrar um pouquinho, até nós chegarmos neste ponto aqui, o que que tinha acontecido? Pode falar, Pablo. Você está escutando bem, hein? Esse microfone aqui não é muito bom, tá? Mas, beleza? Nós estamos vindo do episódio da murmuração ao respeito do povo de Israel com relação a não ter água, né? Viemos com relação a isso ter a mesma situação de onde Moisés ele fica bravo com o povo, né? E uma desobediência por parte de Moisés leva a que o Eterno traga uma sentença em cima dele que não entraria com esse povo na Terra Prometida. Diretamente assim, né? Isso me traz à minha mente que a santidade ela está muito linkada à justiça de Deus, certo? Porque por mais, depois ele vai dizer, o Eterno falou o seguinte, nos primeiros versos ali do capítulo 20, vai dizer que por causa disso o nome santo dele não seria reconhecido. Então, como que há uma forma na obediência do ser humano a ter a que a santidade do Eterno se mostre como tal, certo? E o Senhor ser reconhecido como santo, né? Então, muitas vezes, para nós, isso aí me chamou muita atenção hoje de manhã, o Tony esteve aqui em casa, estivemos conversando um pouco, e isso me chamou muito a atenção. Então, nós viemos de um episódio de desobediência e murmuração, certo? E é tão importante esse episódio de Moisés, quando ele bate 2 vezes, quando era para ter falado com a pedra, ela é tão importante que nosso Shabat começa justamente com o Salmo 95, e o Salmo 95 traz a memória a nós, que não façamos como nos dias de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, diz o texto, né? Por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu descanso. Então, essa é uma forma de trazer também a nossa memória, que quando nós entramos no Shabat, nós devemos atuar com obediência. E acreditar que a justiça do Eterno, essa é a santificação do dia, e acreditar que a justiça do Eterno está conosco em todo momento, né? Então, é tão importante nós viemos desse episódio. E nós agora entramos justamente aqui, temos um pouco a paga dessa desobediência também, quando se encontra com Edom, né? Com o rei de Edom, né? E aí você vê que ele não deixa eles passarem, né? É mais ou menos uma recapitulação do que eu estou lendo nesse texto dessa Parashá Hukat, né? Que seriam estatutos. E aí é isso que mais ou menos eu entendi da porção, tá? Muito bem. Então vamos lá, para nós prosseguirmos aqui um pouquinho. Vamos só pegar 2 pontos aqui que o Pablo colocou. Então, o povo de Israel estava vindo da situação da falta de água, ok? Então, faltou água. Na verdade, um pouquinho antes fala da morte de Miriam. Miriam morreu e aí a água cessa, cessa-se a água. Eles estão sem água.
Algo que é interessante também nós observarmos, é, no versículo 1 diz que era no primeiro mês. A gente precisa entender esse primeiro mês aqui, que é o primeiro mês já do 40º ano, ok? Ele o relato que nós estamos vendo aqui já está acontecendo no ano 40, vamos colocar assim, de deserto. Já fazia 40 anos que eles estavam no deserto, desde a saída do Egito. Então, Miriam morreu, eles ficam sem água, cessa-se a água, certo? E eles reclamam com Moisés por conta disso. Né? Moisés, senhor, você nos trouxe aqui, o Senhor nos trouxe aqui para morrermos nesse deserto. Ok? E aí Moisés vai, o Senhor orienta Moisés. Moisés crê que Deus é poderoso para fazer, mas não aceita a forma que Deus ordenou ele a fazer, vamos colocar assim, né? Ele cria em Deus? Sim, ele cria, ele sempre criou. Ele só não estava muito de acordo com a orientação que Deus havia dado para ele aqui nessa situação e acabou trocando as mãos pelos pés. Bateu na rocha, feriu a rocha 2 vezes. O Senhor trouxe água. E, e aí, na continuação, já entramos no texto que nós acabamos de ler, que é o quê? O povo chega na fronteira de Edom. Chega na fronteira de Edom. E aí, de Cádiz, eles enviam mensageiros para Edom pedindo para atravessarem a terra. Então, eu quero iniciar com uma pergunta. Como eles chegaram até essa fronteira? Como eles chegaram? No sentido de, por que que eles foram até a fronteira de Edom? Por que eles foram até aquela fronteira? Quem pode me dizer? Me ajudem aí. Por que que eles foram até a fronteira de Edom? É um detalhe simples que nós já sabemos. Vamos lá. Parece que eu consigo ouvir a cabeça de vocês trabalhando daqui onde eu estou. Quem vai responder? Quem vai responder? Pela água? Pela água? Hã? Vamos pensar um pouquinho. Como que eles foram parar ali na fronteira de Edom? Pode falar, Alessandro. Ó, se ele estava pedindo para passar ali por Edom, eu acredito porque era um caminho curto, né, pastor? Ok, tudo bem. Como eles foram parar ali? Como? Como? Como eles foram parar ali? É um detalhe simples, nós sabemos. Como eles foram parar ali? Nós já conversamos sobre isso, inclusive é algo que a gente já falou muito sobre a importância disso. Como eles foram parar ali? Quem me ajuda? Pode falar, pastor Hélio.
Versículo 19 fala: ficaremos na estrada principal. Será que tem a ver com relação a isso? Que a estrada, o lugar por onde eles estavam vindo, ali dava continuidade a essa estrada principal? E, consequentemente, de repente, se precisassem da água, porque o versículo 19 diz: se nós bebermos da água de vocês, nós vamos pagar o preço que vocês pedirem. Mas nós precisamos passar por essa estrada principal. Tá, ok. Mas o que levou eles até aquela fronteira? Como eles foram parar ali naquela fronteira? Pastora Ellen, quer falar? Baixa minha mão. Então, Joel, pode falar, pastor Joel. Não, o episódio de Cádiz, eles vão para a fronteira de Cádiz ali que contorna Edom através de quando Moisés envia os espias para a terra, não é? E por isso eles estão ali. Olha, o que foi que levou eles àquela fronteira? Como eles foram parar ali? Não vale dizer que caminhando, tá? Não, eles foram caminhando. Mas como eles foram parar ali? Na fronteira de Edom. Pode falar, Alessandro. Eu sei que eles tiveram que voltar para trás. Agora, é Povo uma de Deus? pergunta boa, essa aí, sobre a Não, gente, geopolítica ali, eu estou perdido. nós sabemos. Como que o povo de Israel caminhava no deserto? Ah, sim, aí Pastor foi Joel, pode cada falar. Eles retornaram novamente para o lugar onde teve fracasso. Eles retornaram, andavam em círculos, né? Eles ficavam caminhando em círculos ali. Então agora eles retornaram novamente para o ponto de partida onde eles tiveram fracasso ali na terra, na espia da terra, né? Ok, Foram ok. guiados por a nuvem. Pela nuvem, irmãos. O que levou eles à fronteira foi a nuvem. Lembra? Eles só caminhavam debaixo da nuvem. Debaixo da nuvem. A nuvem se movia, eles se moviam. A nuvem parava, eles paravam. Ok? Então vamos. É um detalhe importante para nós entendermos esse texto. A nuvem é que conduziu este povo até onde? Até onde a nuvem conduziu o povo aqui, no nosso versículo 20, né? Desculpa, até o nosso versículo 14. Até onde a nuvem levou eles? Até a fronteira ali de Edom. Eles pararam em Cádiz e a fronteira. Foi a nuvem que levou eles ali. Então, foi a presença de Deus que os conduziu até aquele lugar. Então, vem uma pergunta agora importante para nós. Por que Deus nos conduz a portas que não vão se abrir? Vamos começar. Vai lá, Alessandro. para restaurar relacionamento, pastor. Amém? Para restaurar relacionamento. O que mais? Graciela. Para ver como nós reacionamos diante de uma situação como esta que se apresentou. E aí nós destacamos a humildade dele, porque Moshe realmente foi humilde e ele retrocedeu, ele expôs tudo, né, que ele tinha, né, não tocar na água, que eles precisavam da água, das vinhas, eles precisavam também, ele cedeu, realmente ele se humilhou. Muito bem. O que mais? Pode falar, pastor Joel. Por que que Deus nos conduz a portas
que não vão se abrir. Eu creio, dentro do nosso contexto ali, para mim, eu creio que para ensinar ainda o povo no deserto ali sobre essa submissão ao Senhor. Há uma passagem em Deuteronômio que o Senhor fala para que eles não venham confrontar Edom, né? Que o Senhor não lhe daria nenhum pedaço da terra de Edom. Então levam eles ali eles têm esse impasse, vamos dizer assim, e eles precisam voltar e contornar essa terra, né? Eles poderiam avançar, poderiam guerrear, poderiam buscar alguma forma de atravessar isso, porque era o caminho, realmente era o caminho mais próximo, mais perto do seu destino, mas eu creio que Deus tem tentado ensinar a submissão ao povo de Israel ali para confiar nele. Amém. Então, nós já temos, no caso, a submissão, nós temos a humildade, nós temos ali a questão da restauração, que o Alessandro falou. O que mais? Por que Deus nos guia a portas que não vão se fechar, que não vão se abrir? O que vocês entendem? Porque é, é tão normal a gente ouvir, né? Deus vai abrir uma porta, o Senhor vai te conduzir em vitória. Não é comum a gente ouvir isso. Mas a pergunta não, a verdade da Torá é que às vezes Deus nos leva a portas que não vão se abrir. E por que que ele faz isso? Pode falar, Pablo, por favor. Para glorificar seu nome, né? Para mostrar o seu testemunho, para deixar um legado por gerações em gerações e que possamos contar as suas grandezas. Quantas coisas podemos falar, né, sobre esse tipo de coisas, né? Para a glorificação do nome dele. Outro propósito. O que mais? Pastora Ellen, por favor. Para provar o nosso coração, conhecer, ver. Não ele conhece o nosso coração, né? Mas nós conhecemos o nosso coração e como nós estamos diante dele. Então é para nós mesmos conhecer o nosso coração diante disso. Então é para provar o nosso coração. Eu vejo assim, nosso Deus está sempre nos levando a conhecer a nós mesmos. Então eu acho que uma das coisas que Deus faz quando ele leva a gente a portas que ele não vai abrir é para saber que mesmo ele não abrindo, se realmente ele continua sendo o eterno nas nossas vidas, se ele continua sendo Deus, independente se ele deu, se ele abriu ou não, nós vamos continuar crendo, perseverando por aquilo que ele é. Eita, nós! Está inspirada a pastora Ellen hoje, né? Salete, pode comentar. Acho que Deus queria que eles vissem e sentissem a total dependência deles por Deus, porque se o Senhor estava levando eles tinham aquela certeza que tudo ia dar certo. Mas daí quando chegou ali, ué, como assim que eu preciso ainda pedir? Se a nuvem parou, ela me trouxe até aqui, eu estava confiante. Eles já estavam levando a vida no normal, olha, a nuvem nos leva. E aí chegou ali, e agora? É a dependência, né? Eu creio nisso. Muito bom. Quem mais ergueu a mão aí? Que eu estou vendo ali. O Alessandro, pode falar, Alessandro? Pastor, eu vejo uma coisa assim. Sabe aquele. Como é que fala? O cara que molda a espada. Então, o que Hashem fez com o povo ali, desde o começo? Foi batendo, espremendo, batendo, né? Eu acho que assim, eu vejo assim, que nem eu falei antes, né? Às vezes não é o propósito não é abrir a porta. Acho que às vezes o propósito é moldar. Então, acho que o propósito de Deus foi
como é que fala? Rever os laços que dos dois irmãos, é, ver fortalecer o povo no propósito, né, do Senhor, para poder seguir em frente. Porque ele já tinha falado que quem que ia passar. Eu já estava no final da caminhada, então eu acho que é mais para moldar mesmo, sabe? Obrigado, Alessandro. Neno, pode falar. No meu entendimento, eu creio que é que Deus ele mostra para você e no mesmo tempo ele quer dizer, não é o momento de eu te abençoar ou de fazer que isso vai dar certo. É um momento de nos acalentar, vamos dizer. De repente eu estou com uma, aquilo que eu quero conquistar, eu quero fazer, eu quero, de uma forma eu quero realizar, só que Deus vai falar, você vai até lá. Mas eu tenho que ter, ele vai me dar esse entendimento a mim também. Você vai até lá, só que você não vai conseguir. Vocês vão em 12, mas só 2 que vai passar. Então, eu creio que quando acontece com a gente tem que ter, no meu entendimento, tem que ter um entendimento de que Deus fala, não, você vai até lá, mas você não vai conseguir. E vai nos acalentar o nosso coração. Eu fiz isso, mas Deus não permitiu. Dessa forma que eu entendi. Nós temos uma informação também muito importante, que foi a informação que o Bira colocou ali. Caminho mais curto. Caminho mais curto para onde? Se eles atravessassem por Edom, onde eles chegariam? Passando por Edom. Vamos supor que eles atravessassem. Onde eles chegariam? Pode falar, Pablo. A Terra Prometida, né? Caso eles estavam praticamente chegando, né? Isso foi que trouxe ao coração deles depois. Inclusive, Deus vai dar um pouso novamente de água, né? Porque eles diz que o semblante deles decaíram quando Deus falou para eles, aliás, quando Edom não quis deixar eles passarem, né? E eles tiveram que retornar por outro caminho. Mas eles estavam prontos para chegar lá na terra de Canaã. Prontos para chegar à terra prometida. Supostamente a última barreira a ser rompida ou o último obstáculo a ser vencido era Edom. Vamos passar por Edom e passando por Edom chegamos à terra prometida. Saímos do Egito. A história aconteceu, 40 anos se passaram. Aquela antiga geração, lembra? Já tinha passado. Ele já estava em processo de transição. Miriam já tinha morrido. Arão já morreu logo depois. Então, eles estavam ali muito perto da Terra Prometida. Era só passar por Edom. E a Terra Prometida já estaria por ali. Eu vou aproveitar esses minutos que nós temos aqui agora para fazê-los pensar sobre algo. Que a mudança de percurso não alterou o destino. A mudança de percurso, eles têm que dar a volta, não alterou o destino. Ok? Mas assim, primeira coisa, vocês observam como foi que eles reagiram diante do não? Como foi que o povo de Israel reagiu diante do não de Edom? Que eles reagiram? No versículo 41, o que que diz? 41 não, desculpa, 21.
O que que diz? Como eles reagiram? Diante do não, o que que eles fizeram? Foram para o outro lado do caminho, diz a minha Bíblia. E como foi que eles reagiram na primeira situação, no versículo de número 2 e 3? Como que eles reagiram ali diante de um não? Pode falar, pastor. Ficaram revoltados, né? Muito revoltados. Então, olha só, nós temos aqui duas situações. A primeira, diante de um não, eles ficam revoltados, discutem, partem para cima de Moisés. Alguma coisa aconteceu entre essa situação e a situação em Edom. Porque em Edom eles não discutem, não fazem nada, eles simplesmente se afastam, simplesmente se afastam, ok? Então já houve um amadurecimento, vocês concordam comigo? Até porque Deus havia falado para eles, vocês não vão atacar Edom. Aquela terra eu dei para eles, vocês não vão atacá-los, vocês não vão fazer nada contra eles. Deus disse isso, ok? Então, aqui já nessa situação, a gente já vê essa maturidade do povo. Então, em vez de discutir, em vez de entrar e conquistar e fazer acontecer, eles se afastam, eles dão a volta, né? Então, já é uma situação para a gente analisar. Deixa eu só ler o comentário que o Biratã colocou aqui. Diz assim: o rei de Edom recusou o pedido e respondeu com hostilidade, enviando um exército poderoso para a fronteira para impedir a passagem de Israel à força. A ordem de Deus. Como Deus havia proibido os israelitas de guerrearem contra Edom, já que a região montanhosa de Seir tinha sido dada a herança a Esaú, o povo de Israel não forçou a entrada. Exatamente, isso que eu estava falando agora. Eles deram meia volta na fronteira e aceitaram o longo e desgastante desvio pelo deserto para contornar as terras edomitas. Certo? Então, pensa comigo agora, irmãos. Agora eu preciso de bastante atenção de vocês. Israel, o povo de Deus, está para entrar na herança, está para entrar na terra prometida. E entre a terra prometida e eles tem um obstáculo, Edom. Edom. É só atravessar Edom e pronto. É só atravessar Edom pelo caminho do rei e pronto. É só atravessar Edom sem olhar nem para a direita e pela esquerda e pronto. Chegam à terra prometida. Porém, a porta está fechada. E eles precisam contornar o caminho e ir por um caminho mais longo. Por Edom, o caminho seria curto, o tempo seria curto para chegar à terra prometida. Porém, eles precisam ir por um caminho que vai adiar um pouco mais a entrada deles na terra prometida. Eles precisam contornar Edom para chegar à terra prometida. É interessante nesse texto que lá em Gênesis, nós temos todos os reis edomitas que governaram. Todos. Aqui não aparece nome para o rei de Edom. Eles não colocaram, Moisés não colocou o nome do rei de Edom. Porque Edom aqui para nós também tem um outro entendimento, um outro significado. Que Edom é justamente aquele último obstáculo que o povo de Deus vai encontrar antes de entrar na terra prometida. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Pensando em nós hoje.
Perfeitamente. Pensando em nós hoje. Tua Nós internet está. estamos indo à Terra Prometida. Porém, temos um último obstáculo a romper. Edom, que é o sistema de Edom. Ok? A questão, a questão é como nós, como povo de Deus, vamos nos portar diante deste último obstáculo que nós temos. Quero reforçar aqui que Edom, a Bíblia também aponta para o governo mundano atual que existe. Em especial, Edom está relacionado com aquilo que é o fruto do Império Romano ainda atuando sobre a terra. E o povo de Deus quer atravessar para chegar à terra prometida. Só que Edom fala, por aqui não, ele vai dificultar isso. Então, vocês estão preparados para este último momento e preparados em viver uma experiência, quem sabe, diferente daquilo que você imaginou a vida toda como um servo de Deus? É só atravessar aqui, pronto, terra prometida, está tudo certo. Será que vamos ter que fazer um caminho um pouco mais longo? Porque Edom vai se posicionar? Porque esse último sistema, esse último império vai se posicionar e vai tentar impedir a gente de acessar a terra prometida? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Pode falar. Ou podem me dizer, pastor, eu não entendi. O senhor pode ser mais claro também? Pode falar, Pablo. Tua internet, não sei se está muito lenta, a tua internet ela está cortando, tá? Exemplo, agora o áudio não saiu teu aí, não sei se está com o áudio desligado. A minha Olha internet agora, está lenta? Não, tá ligado. tá caindo aí, ó. Tu saiu e voltou agora. Beleza? Nas entrelinhas, fica claro quem é Dom, né? Você está escutando bem? Sim, Nas entrelinhas, justamente agora a Maria Luísa colocou Edom é a igreja de Roma, né? Obviamente que nós temos nas entrelinhas, que Edom, vermelho, significa vermelho, né? É o espírito de Edom, né? Que continua trabalhando e foi se infiltrando de forma muito eficaz, né? Inclusive mais, eu quero fazer um comentário que vai aparecer aí depois, no verso 16 desse capítulo 20, onde vai, onde vai dizer que está falando Moisés, né? Está falando aí, está dizendo que ele envia um malach, né? Um mensageiro, né? Justamente quando se encontra os mensageiros de Esaú, de Saul e Jacó, estamos falando do mesmo jeito. Nós estamos frente ao mesmo episódio lá do Gênesis, certo? E nós temos agora o mesmo espírito que estava lá no Gênesis, está aqui na nossa frente do texto, né? Então, nas entrelinhas fica claro quem é Edom, né? Aquele que se infiltra, aquele que traz para dentro, se vestindo de uma religião correta, certo? Ou de uma verdade correta, mas realmente está fora dela, né? Isso é o que dá para entender das entrelinhas de Edom, tá? obrigado, Pablo. Então, como a irmã Maria colocou ali, Edom é a igreja de Roma. Então, nós precisamos estar atentos, porque provavelmente, é,
vai ser o sistema que vai tentar impedir a gente de entrar na Terra Prometida. Talvez não nos proibindo de passar por Edom, mas nos permitindo entrar em Edom. Por isso que, como homens, eu já vou passar a palavra para você, Celeste. Por isso que, como homens e mulheres de Deus, nós precisamos estar cientes de uma coisa: Edom não é o nosso ambiente. A fé de Edom não é a nossa fé. A cultura de Edom não é a nossa cultura. A proposta de Moisés foi a seguinte: nós vamos seguir pelo caminho do rei, sem olhar nem para a direita e nem para a esquerda. De certa forma, a interpretação que a gente pode tirar desse versículo é: nós vamos continuar fiéis à Torá, não vamos nem olhar nem para a direita e a esquerda, a gente vai atravessar para chegar ao nosso propósito. Naquele dia, Edom não permitiu Israel passar por meio. Mas pode ser que nesses últimos dias, Edom tenha mudado de estratégia, falando: não, passa aqui pelo meio de nós, porque os riscos serão muito maiores. E quando nós olhamos para Apocalipse, nós vemos a orientação de Deus falando para o seu povo: sai da Babilônia, povo meu. Saiam da Babilônia, para que vocês não venham incorrer nos mesmos pecados que eles. Saiam da Babilônia, que ali também é uma figura de Roma. Ok? Então, estejam atentos a isso. A cultura romana, a cultura edomita, em todo momento, está tentando nos iludir. A cultura edomita está tentando nos fazer aderir à sua cultura e deixar aquilo que é do eterno de lado. E são nas mínimas coisas. É o último obstáculo a ser vencido antes de entrar na Terra Prometida. Então, que o Eterno nos dê entendimento. Que o Eterno nos dê entendimento. Eu estou convencido de algo. Tudo aquilo que me ligava à Babilônia, que me ligava a Edom, eu quero deixar isso. Eu não quero, eu estou dizendo para mim, eu não quero para mim a fé de Edom. Eu não quero para mim o evangelho de Edom. Eu não quero para mim o Cristo de Edom. Eu não quero para mim o Deus de Edom. Eu não quero. Eu sou povo de Deus. Eu quero o Deus da palavra para mim. Eu quero o Mashiach da palavra, segui-lo. Eu quero segui-lo. Eu quero seguir o Messias, o Mashiach da palavra, não o Mashiach de Edom. Então, entre nós e a terra prometida está Edom. Aí a questão é como a gente vai se portar diante, diante desse desafio, irmãos. Diante desse desafio. Então, fica aqui a orientação. Provavelmente Deus vai nos conduzir por um outro caminho, não para nos maltratar, mas para nos formar, para nos ensinar, para nos amadurecer. Mas o nosso destino, o nosso propósito não muda nele. Nós vamos chegar à Terra Prometida. Mas aqui, nesta paraxá, a orientação é mas não por Edom. Não por Edom. Não por Edom. Então, o que eu quero dizer com isso? Por exemplo, teologicamente,
Muita coisa da teologia que eu aprendi veio de Edom. Muita coisa que eu aprendi de interpretação bíblica veio de Edom. E eu percebi isso. E a partir daí eu comecei a decidir, eu não quero, não tenho nada contra Edom. Deixa Edom no canto dele. Eu quero meu compromisso, eu quero com a minha fé, eu quero que esteja fundamentada no que a palavra do Eterno diz. Então eu gostaria que vocês pensassem sobre isso. Eu fico um pouco temeroso de falar porque eu não quero ofender ninguém, eu não quero atacar ninguém, escandalizar ninguém, mas é algo que nós precisamos pensar. Entre Israel, o povo de Deus, e a terra prometida estava Edom. Estava lá, está aqui hoje. E se Deus fechou a porta naquele tempo, a gente precisa entender que essa porta não é boa para nós entrarmos. Se entramos, devemos sair para seguir o caminho do Eterno. A gente tem que seguir como Moisés falou, nós vamos seguir pelo caminho do rei. O caminho do rei não era por dentro de Edom, era por fora. Ok? Não sei se eu fui claro, às vezes eu fico meio assim, meu Deus, será que as pessoas estão entendendo? Mas a gente precisa pensar sobre isso, certo? Edom tem uma forma, tem um Cristo, Edom tem a sua teologia, Edom tem o seu Deus, Edom tem os seus anjos, Edom tem as suas formas de culto, Edom tem os seus rituais, Edom tem tudo, e é muito parecido. Você se lembra que Jacó e Esaú eram gêmeos? É muito parecido. Depende. Mas tem coisas que fazem total diferença. Ok? Então, vamos pelo caminho que o Eterno está nos chamando. Então, eu quero abrir aqui espaço. Salete, você levantou a mão e eu nem dei espaço para você falar. Meu Deus do céu, agora que eu vi aqui. Mas manda bala, Salete, vai lá. Desculpa, me perdoa. Me empolguei aqui. Não me empolguei, eu precisava falar isso, sabe? Pra gente ir amadurecendo aí. Mas pode falar, Salete. Mas o senhor falando e eu vendo o que eu ia falar, que dá uma impressão que a gente desarrumou tudo que a gente tinha aprendido e arrumado. Aí nós desarrumamos, mas é para ficar arrumado, entendeu? O senhor está entendendo? Ou uma impressão que a gente estava andando todo mundo indo para lá, todo mundo indo para essa direção, mas a gente está vindo de lá para cá. O senhor entende? E às vezes, eu vou ser sincera, às vezes dá um desânimo, mas o Espírito Santo, através da palavra, mostra, mas eu só estou fazendo o que está na palavra. Eu só estou vivendo e tentando, porque você teve que reaprender o que você aprendeu diferente da vontade e da palavra, né? E parece que eu penso, parece que é só a gente, entende, pastor? Muitas vezes eu penso isso. Mas a palavra é que me consola e que me conforta e que me convence juntamente com o Espírito Santo. E daí, porque a palavra de Deus fala, né, que muitos serão chamados, muitos. Mas você vai ter que sair da Babilônia, porque senão não tem como você ser o escolhido, né? Então, e daí vem tudo, daí vem o desânimo, daí não tem nada a ver, nossa, mas todo mundo está fazendo assim, nada a ver. Então, você precisa estar muito focado, você precisa estar muito firmado, porque senão você me fala, será? Então, eu não tenho mais dúvida nenhuma, mas que é mais fácil, o caminho mais aberto, o caminho mais
mais rápido, eu vou chegar mais rápido do que, né, a gente ter essas pausas de arrumar algo, né, do que você conheceu, organizar a mente, organizar as suas vontades, aquilo que é a vontade de Deus, né? Mas a gente vai levando e é isso aí. Fantástico. Falou tudo que eu ia falar. Graziela, você pode falar. Essa, Leti, eu acho que eu vou complicar um pouquinho mais a coisa. Aqui no 17, tem uma introdução muito interessante com o que você falou, com o que falou a Salete, porque eu creio que aí no Edom, como você diz, há duas características, duas coisas que ele fala, não. Ele diz, não passaremos por teus campos, a tuas vinhas, e não beberemos dos teus poços, as tuas águas. Eu entendo que Edom, ele tem dois fatores importantes aí, né? Muito tentadores, né? Tanto as vinhas como a água. Vai haver tentações. Nós temos que estar muito firmes. Aqui ele já diz não. Ele já diz não. De saída ele já diz não. Eu não sei vocês, mas eu já tenho dito não. Não. Nós temos que ter claro não. A nossa decisão dentro do nosso coração. O que realmente nós queremos. Qual é o caminho? Nem a direita, nem a esquerda. Não. A renúncia, aquelas coisas, aquelas tentações que vão aparecer, que já estão aparecendo. É ter Torá no coração e escrito nele a obediência à Torá. Eu creio que esse é o caminho. Pode falar, Alessandro. Fugindo um pouquinho aqui, pastor, mas eu lembrei de uma passagem que Yeshua falava sobre ele pegou as moedas, o povo vai lembrar, né? E aí lá ele fala sobre as estradas que Roma tinha trazido, né? As coisas, tem coisas boas, você passa, mas eu vejo ali que nem ali Moisés falando assim, queria passar pelas estradas, mas não, que eles não cobiçaria nada de Edom. Então, que eu vejo assim, que a gente tem que ficar atento com as coisas de Edom. O que Edom vem trazer, oferecer para os nossos olhos, que até porque o Senhor já falou ali para a gente não cobiçar as terras de Edom, porque não foi isso que ele prometeu para nós. Amém? Amém. É isso aí mesmo. Nem os campos, nem aquilo que é o sustento, nem aquilo que é o prazer, né? Nem as vinhas, e nem a água, nem aquilo que é o sustento, ou o ensino, ou a Torá de Edom. Abandona isso. Vamos abandonar isso. Vamos abandonar todos os dias. Amém? A pastora Ellen quer falar aqui. Aí. Sábado, não mostrou não. Sábado, eu estava lembrando de uma história aqui. Sábado eu estava dando aulinha para as crianças na igreja e a gente estava comentando sobre o Shabat. E eu falei uma coisa assim que eu falei, meu Deus, o que eu estou falando? Porque eu comecei a explicar e perguntar para eles que era o Shabat para eles, né? E aí, justamente falando agora de Edom, e eu lembrando, que daí eu fiz uma pergunta assim para eles. Vocês já foram em alguma igreja? Eu rindo de mim mesmo.
Eu falei assim, vocês já foram em alguma igreja que eles têm uma ceia, que eles entregam um pedacinho de pão e um cálice bem pequenininho de vinho, só que as crianças não podem, somente os adultos. Aí as crianças, né, eu já. De repente você foi, né? E aí eu comecei. E assim, mas eu estava assim muito determinada no meu coração, sabe? Falei, meu Deus, as nossas crianças, elas não precisam desconstruir, elas estão numa fase que nós podemos construir, elas não precisam passar pelo que nós estamos passando, né? Porque, de certa forma, a gente permaneceu tanto tempo em Edom, e aí, assim, eu me senti assim, tão alegre de dizer, e elas prestando atenção, e eu explicando. Então, será que está na palavra? Eu falei muito sobre ordem, né? A palavra do Senhor é uma ordem para as nossas vidas e tal. E o Shabat, e, de repente, e daí, assim, comentando com elas, e eu falando assim, gente, qual é o momento em que nós paramos para ter esse momento de participar do pão, da ralá, tomar o suco de uva? A gente faz isso uma vez por mês. Aí elas, não, toda semana. Ó, essa semana lá na minha casa a gente fez. E aí um conta aqui, o outro conta lá. Então, assim, eu às vezes olho assim e sinto uma inveja santa dos nossos pequeninos, porque eles já estão crescendo nisso. E é muito importante, né? Eu achei muito importante, por mais que meu coração estava cheio de temor, é muito importante levar eles a identificar as culturas, os rituais de Edom, né? Então, assim, acho que vem muito a calhar a palavra, porque eu fiquei preocupada de tocar nesse assunto, mas depois nós comentamos sobre festa junina, e aí uma delas eu não dancei, eu conversei com uma amiga minha na escola, ela é muito minha amiga. Eu falei, isso não é do Eterno, isso não é de Hashem. E aí elas comentando e falando, eu falei, meu Deus, que delícia ver eles crescendo dentro dessa realidade da palavra, né, bíblica. Então, só queria falar sobre o que aconteceu sábado com os pequeninos. Pode falar, Pablo. Então, aí se enquadra. Vamos deixar mais complicada a coisa, então. Total, né? Tá todo mundo aí, né? Se a própria Torá nos ensina de que nós não devemos fazer passar nossos filhos pelo fogo, assim como foi feito como era o ritual de Moloque, não seria esse o caso de quando nós deixamos de falar a verdade para nossos filhos? Não seria a mesma coisa que entregar os nossos filhos a Moloque? Fazê-lo passar por fogo, para quê? Se a verdade nós estamos procurando ela dia a dia, e é isso que nós devemos fazer, né? Então, é profundo isso, tá? É profundo isso da Ellen, tá? Porque a Ellen falou aí, eu acho que é uma boa forma da gente ir contribuindo para esse reino, tá? Amém. Amém. Povo de Deus, vamos encerrar por aqui. 8 horas, 20 horas e 26 minutos, horário de Brasília. Mas que nós possamos entender que, às vezes, o Eterno nos leva a determinados lugares e as portas estão fechadas ali com um propósito. Com um propósito, tá bom? Não é para nós entrarmos, por mais que às vezes possa surgir esse desejo de restaurar vínculos com o irmão, a orientação de Deus é não, não faça isso. Vamos por um outro caminho. Vamos por uma outra estrada. Já que Moisés disse que eles vão continuar no caminho do rei, esse caminho não é o caminho do rei de Edom, é o caminho do rei eterno, que faz o povo dar a volta para chegar ao seu destino. Mas chegar maduro, chegar formado por aquilo que é a vontade do Eterno. Amém? Então vamos orar?